Olá, professor, olá, educador. É muito importante você ver esse vídeo para saber um pouquinho sobre o nosso livro, meu e da professora Sônia Luiten. Eu sou o Jal, José Alberto Lovetro, sou presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil e trabalho com quadrinhos e humor gráfico há muito tempo. Nós fizemos algumas pesquisas durante muitos anos, a Sônia inclusive fora do Brasil, e chegamos a alguns pontos importantíssimos para melhorar tanto a participação do aluno na sala de aula, quanto arrefecer violência, arrefecer os problemas que existem dentro de uma sala de aula que o professor vive no dia a dia. Portanto, vai ser muito importante para vocês. Temos um livro que vocês podem baixar gratuitamente e podem utilizar na sala de aula com vários exercícios. Inclusive, se você não sabe desenhar, não tem problema nenhum, porque o livro ensina um pouquinho como fazer isso e como passar para os alunos. Você vai ser um professor de desenho, inclusive, vendo o nosso livro, né? Então, presta só atenção um pouquinho nesses minutos para que a gente fale um pouquinho sobre essa experiência e sobre o que vai acontecer. Sônia Luiten vai se apresentar, então. Olá, professor, professora, docente. O livro Efeito HQ, ele é fruto de uma pesquisa já de muitos anos. Inclusive, eu comecei esse tipo de pesquisa no primeiro curso de Histórias em Quadrinho do Brasil, quiçá do mundo, em 1972. Então, preparava desenhistas e editores também de livros, inclusive didáticos. Então, através tanto da parte teórica dessa pesquisa, como também membros de banca, isso ao longo dos 30, 40 anos, nós sempre vimos essa necessidade do uso de quadrinhos de uma forma adequada. Então, não só da teoria, mas também da prática. E como nós fizemos a prática? Essa prática, o Jal e eu fizemos justamente a partir de um pedido que nós fizemos para a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, para testarmos, para vermos como é que os professores e os alunos reagiriam a isso. Isso tudo dentro dos parâmetros da própria escola, didática, sem atrapalhar a programação. Então, o que nós vimos disso é que o professor ele tem medo de usar quadrinhos em sala de aula, muitas vezes, porque ele desconhece a linguagem. Então, isso foi necessário até darmos palestra para eles, para mostrar, assim, para arrefecer um pouco esse medo que havia em usar o quadrinho, né? E depois, ao longo dos meses que nós ficamos com os professores, isso indo à sala de aula junto com eles, nós notamos uma mudança muito grande no final do semestre, que foi justamente até um fator surpresa para os professores. Em primeiro lugar, a disciplina. Então, assim, quem dá aula numa escola que seja secundária, porque esse livro ele serve tanto desde o primário até a universidade, né? Então, para o docente que dá aula, sabe o quanto de barulho tem que enfrentar em sala de aula e tudo. E no momento em que você coloca a criança, o adolescente, ou mesmo o adulto, nessa motivação, que depois nós vamos falar sobre o que vai motivar o aluno e o professor a fazer, ele terá então uma disciplina natural, que não é necessário gritar, porque os alunos estão interessados. Isso nós vimos e despertou assim um imenso interesse dos professores, e principalmente até os professores de português, porque em primeiro lugar, para poder, na expressão da linguagem, é preciso falar bem a língua portuguesa, no caso. E outras matérias também, isso não é restrito somente à área de humanas, mas também à área de ciências, matemática, etc. Qualquer área. Qualquer área. Então, o livro Efeito HQ, ele dá ferramentas para vocês docentes a usá-lo em sala de aula dentro de um cronograma. Não é chegar na aula e falar assim, bem, hoje não tenho nada que fazer, eu vou então dar quadrinhos para as crianças. Não, ele vai estar dentro do início do semestre, isso tudo vai estar, vamos dar essa programação para que ele possa realmente, dentro da programação da própria escola, eventos, celebrações, as crianças e os adolescentes estarem com o quadrinho
dentro de suas atividades, não é Pois verdade? é verdade. Sônia, a grande importância da linguagem dos quadrinhos, que é simples, é uma linguagem democrática, porque se você tiver lápis e papel, você começa a desenhar. Não barata, quer dizer, quase gratuita, né? Valoriza mais o professor do que o equipamento, que é uma coisa já difícil hoje em dia. E isso daí vai valorizar muito esse trabalho do professor, que vai ser a pessoa que vai passar para os alunos uma forma onírica, uma forma em que o aluno não vai ficar com aquele trauma de que tem que decorar e tudo mais. Ele vai por um outro lado do cérebro que não tem essas paredes, esses muros que deixam o aluno ficar já meio contido. E com as escolas tempo integral é essencial que se aplique esse tipo de linguagem. Tivemos experiências nessas escolas, como a Sônia falou, e vimos que até alunos que dormiam em sala de aula e tudo mais, houve uma evolução na média de 10% a 30%, em alguns casos 50% em 3 meses. Isso não é pouco para o ensino que nós temos hoje e dependendo de muitos equipamentos e tudo mais. Não, vamos para a área simples para começar do beabá. Quadrinhos é a primeira coisa que deve se fazer para a gente conseguir centrar o aluno em algum assunto. Por exemplo, o professor tem algum problema com matemática. Nos exercícios que nós passamos, o aluno vai se concentrar no problema direto, naquele problema que o professor detectou, e ele vai passar por uma experiência que nunca mais ele vai esquecer. Ele vai mostrar para os netinhos depois o resultado. Vocês vão ver. A gente quer aguçar um pouco a curiosidade de vocês para verem o livro, porque não dá para a gente falar tudo agora, evidentemente. O livro vai contar. Então, a gente queria que vocês vissem, lessem. É gratuito, e é gratuito porque somos interessados nisso. A nossa vida inteira trabalhamos pela linguagem dos quadrinhos, nas nossas áreas e tudo mais, e a gente quer ver o ensino melhorar a partir disso. A Sônia Luiten ficou muito tempo também fora do Brasil dando aulas. Essa experiência é muito importante, porque ela ficou mais 7 anos no Japão, mais 7 anos na Europa, e esse contato fez com que ela tivesse mais noção ainda de que é uma linguagem universal, não é verdade, Sônia? E olha, não só universal, realmente esse contato fora do Brasil, saindo até, extrapolando as fronteiras, o que eu vi? Normalmente o quadrinho, o professor antigamente falava assim: menino, larga esse gibi, você não tem coisa melhor para fazer, os pais, etc. Mas hoje não. Por quê? Porque o gibi, o quadrinho, é uma linguagem na qual a criança se identifica. Então é muito importante tornar o quadrinho como seu aliado, professor e professora, e não como seu inimigo. Se a criança se identifica, por que ela se identifica? Ela sabe ler os códigos. Se você der um quadrinho, por exemplo, em sueco para uma criança da China, a sequência, ela vai conseguir contar essa história, porque ela é composta de 2 elementos, a linguagem e o texto. Então as crianças conseguem ler, ver, lendo, toda a linguagem descontínua do quadrinho se torna contínua. Ela imagina o pulo, ela imagina o salto, ela imagina um monte de coisa. Quer dizer, isso faz com que o cérebro dela esteja trabalhando, ela está produzindo ruídos. Tanto é que naquela escola que nós fizemos o teste, nós praticamente choramos de ver que os alunos com deficiência auditiva, eles desenharam uma história totalmente feita de onomatopeias. Isso foi assim, eles deram na classe aquilo que eles pudessem expressar. Perfeito. Então, lembre-se disso, o quadrinho é seu aliado, porque ele é um elemento que realmente o aluno usa e ele gosta, ele se identifica com o meio, como um meio de comunicação. Enfim, Sônia, tudo isso nós estamos contando também no livro, e estamos contando a experiência que houve na FEBEM, que hoje é Fundação Casa, aqui em São Paulo, que foi importante para a gente tentar salvar 95% pelo menos das crianças e jovens de ir para um caminho errado, e as histórias em quadrinhos deu um canal de comunicação para essas crianças e esses jovens, e eles começaram a descobrir um pouco mais das coisas para não irem para caminhos errados. Isso a gente prova a todo momento, pode ver aí nas Olimpíadas, o esporte e tudo mais. Quando você dá algum canal para aquela criança, para aquele jovem, ele não vai para o
canal errado. Se torna um herói? Se torna um herói. Personagem. Você pode fazer isso mesmo. Então, vocês vão se surpreender com esse livro, é gratuito e vocês podem, inclusive, ter a ajuda de algum desenhista, tá? Em todas as cidades tem desenhista e tudo mais, para até aprimorarem a parte de desenho, essa coisa toda, né? Com workshop, com algumas coisas assim. Como eu sou presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, eu sei que em todo lugar tem desenhista que pode fazer isso daí. Perto de cada escola tem um desenhista. Para ser rápido, então, baixem o livro, você vai se inscrever ali direitinho, colocar da onde que você é e tudo mais, porque nós queremos o contato direto e depois vocês vão gravar o que está acontecendo na escola de vocês e vamos passar também no nosso site. Entre no nosso livro Efeito HQ e aplique na sala de aula. Boa sorte para vocês. Obrigado.